Saudações a todos os estudantes da doutrina secreta de Helena Blavatsky, particularmente neste caso no Brasil, e àqueles irmãos que coordenam e implementam esse estudo, irmãos e amigos muito queridos, a quem agradeço o convite para falar um pouco acerca da estância 1 do livro de Dessian, reproduzida no primeiro volume dessa obra magna da nossa querida HPB. Perante esta estância 1 em particular, a nossa postura é de assombro contemplativo. E uma possibilidade é mantermos esse silêncio contemplativo perante as afirmações tão maravilhosas, tão incomparavelmente grandiosas, imensas e ilimitadas naquilo a que alude, que se encontram não só na estância, como nos comentários que Helena Blavatsky fez dela. Outra hipótese, no outro extremo, é tentar usar muitas palavras para dizer aquilo que está, para tentar dizer, e imperfeitamente, uma parte que seja daquilo que tão maravilhosamente está sintetizado em tão poucas palavras como as que se encontram nestes 9 slokas da estância 1. Tentarei fazer algo intermédio. Como disse, um assombro contemplativo é a primeira coisa que é a nossa primeira reação perante esta estância, em que, de alguma forma, se reúnem as referências à primeira e à segunda proposição da doutrina secreta. Ou seja, à absolutidade, à ilimitabilidade, primeira proposição, e à existência cíclica, à lei da periodicidade, segunda proposição. Essa lei da periodicidade implica, entre muitas outras alternâncias, aquela entre dias e noites cósmicas. E, justamente, esta estância primeira fala de um período de noite cósmica, de um dos imensos Mahavantaras ou Mahamavantaras que vão alternando com Mahapralais. Durante a noite cósmica temos aquilo que mais se assemelha à absolutidade, à ilimitabilidade, aquilo que na tradição da Índia é designado por Parabrahman ou por Parabrahman e que em outras tradições, não nos vamos aqui alargar, é aludida por outros nomes, como Ein Sof, por exemplo, ou Ein Sof Aur, na Kabbalah. E, de facto, durante a noite cósmica reina um mistério do não ser, o não ser que, o eterno não ser que, como se afirma num dos slokas desta estância, é o único ser. Aquele estado em que não há tempo, mas duração eterna, aquele estado completamente insondável para não só para as nossas palavras, como para os nossos conceitos mentais relativos, aquilo que sabemos que é, que não pode deixar de ser, mas que não podemos definir de maneira nenhuma, senão através das alusões ao contrário, em, digamos, contraponto com aquilo que é a existência objetiva, que consideramos a existência real, mas que, em última instância, é toda ela maiávica. E esse outro aspecto da relatividade de toda a manifestação é algo que ressalta também de modo maravilhoso em vários dos slokas desta estância primeira e nos comentários que a senhora Blavatsky faz acerca deles.
O tempo não existia porque dormia no seio infinito da duração eterna. A mente universal não existia porque não havia Ahri para contê-la. Ou seja, para que haja manifestação é necessária a existência de seres diferenciados e que, mesmo que na sua sublime grandeza, como os Dhyan Choans, os Dhyani Budas mais elevados, são em última instância seres relativos e produzindo um universo espantosamente ordenado, no qual imprimem as tendências que com o tempo geram as leis da natureza, são em última instância aqueles que também formam o grande sonho, a grande ilusão que de alguma forma tem um estatuto de criador, como se vê, por exemplo, em filosofias da Índia, e como são as características de seres relativos, conquanto sublimes, de seres relativos incluindo as próprias mónadas humanas, que determinam a natureza, as características, também as limitações deste universo em que nos movemos. Com efeito, a mente universal não existia, diz-se no Sloka 3, não numa não existência absoluta, mas porque, não havendo AI, ou seja, poderes criadores, construtores, mantenedores do universo, se encontra num estado de dormência, num estado que, para a nossa compreensão relativa, é não existência. E, por outro lado, por alusão ao Sloka 2, a que já me referi, o tempo é também derivado, tal como entendemos, da nossa própria limitação de consciência, que vê seccionado em passado, presente e futuro aquilo que, não obstante, é simultaneamente. Isso, aliás, é afirmado de forma admirável a algures nas páginas na página 101 desta edição da Pensamento, onde a Sra. Blavatsky diz sempre, admiravelmente, o tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão dos nossos estados de consciência, à medida que viajamos através da duração eterna, e deixa de existir quando a consciência em que tal ilusão se produz já não existe. Então ele jaz adormecido, como durante as noites do universo. E numa outra frase admirável, ela lembra como as somas totais da realidade, na nossa percepção, vão passando da região do futuro, também na nossa percepção, para a região do passado, no caminho entre duas eternidades, ou se quisermos, entre duas noites cósmicas, entre dois estados de não ser, que é o único ser, o ser absoluto. E mostra também como aquilo que denominamos real ou irreal depende dos estados de consciência relativos. Isso, aliás, lembra-nos um aforismo do Vedanta Advaita, em que se diz Brahman é verdadeiro, Atman é Brahman, o mundo é falso e nada mais, mas depois se acrescenta, embora o mundo tenha existência para todos os fins práticos. E, de facto, cada mundo que vem à existência do mar ilimitado de possibilidades é uma oportunidade de progresso na grande cadeia dos universos que se vão
vão sendo sucessivamente mais perfeitos e com isso todos os seres que o constituem, que nele habitam, que o constroem, que aí desenvolvem a consciência, que aí interagem, porque tudo está interligado, tudo é interdependente. E bom, como também a senhora Blavatsky afirma, as existências pertencentes a cada plano do ser, incluindo os dianos, soãs mais elevados, são comparáveis às sombras projetadas por uma lanterna mágica em uma superfície branca. Daí que, como ela afirma alguns, devamos a maior gratidão a esses grandes seres, aos Dhyani Budas, aos Manasaputras, etc, etc. Mas depois ela explica. No entanto, todas as coisas são relativamente reais. Temos aqui a célebre distinção entre a realidade absoluta e a realidade relativa. Todas as coisas são relativamente reais, porque o conhecedor é também um reflexo, e por isso as coisas conhecidas lhe parecem tão reais quanto ele próprio. Isto na página 104. E que se coliga, já agora, dando um salto, com o que ela escreve, alguns, na página 324, mais uma vez, na edição da Pensamento. Tudo é relativo neste universo. Tudo é ilusão. Mas a impressão experimentada em qualquer dos planos é uma realidade para o ser que a percebe e cuja consciência pertence ao mesmo plano. Muito embora esta impressão, encarada de um ponto de vista puramente metafísico, possa não apresentar nenhuma realidade objetiva. Ou seja, aquilo que consideramos ou não realidade depende do nosso próprio estado, do próprio estatuto, do próprio patamar da consciência. Isso mesmo nós podemos verificar quando aquilo que nos enche tão profundamente, a nós que estudamos continuadamente, dedicadamente a teosofia e que a queremos viver compassivamente, aquilo que nos enche de júbilo é, infelizmente ainda, algo de perfeitamente irreal e até fantasioso para outros, e como aquilo que movimenta ainda grande parte dos nossos irmãos, nomeadamente na etapa humana, atrás das suas fantasias, das suas ilusões. Para eles é inteiramente real, é a única realidade e, no entanto, à medida que vamos tendo um vislumbre de uma realidade mais englobante, se vão, para nós, tornando ilusões. Em última instância, pois, todo o universo manifestado é relativo e ilusório. Mas aprendemos nele. Aprendemos mesmo naquilo que é relativo e ilusório, porque precisamos de algo que se nos oponha, algo que nos faça que nos sirva de espelho para conquistarmos aquilo que é o grande produto acrescentado da humanidade à vida global e que é a autoconsciência. Dou um exemplo para terminar. Nós vemos a um espelho, a imagem que está no espelho é uma ilusão, nós não somos aquilo e, no entanto, neste caso é meramente um exemplo, do ponto de vista físico, é apenas assim, através de um espelho, de uma fotografia, de algo que faça contraste connosco e que não seja, pelo menos na aparência, nós mesmos, é que nós chegamos a tomar conhecimento de nós mesmos. E isso, embora seja ilusório, embora seja um processo de dualidade que está muito além, que em última instância é como não existente face à absolutidade, à ilimitabilidade, é, no entanto, uma das grandes virtualidades da produção de universos, que são um dos resultados do movimento absoluto
do movimento perpétuo que nunca cessa, como se diz nas cartas dos Mahatmas, e que ciclicamente projeta no espaço também ele ilimitado um particular universo, sempre numa relação de causa e efeito com o que o antecedeu e com aquele que lhe vai suceder, e assim seguindo na grande epopeia da manifestação do ser. Peço desculpa de me alargar e, mais uma vez, as minhas saudações de amizade calorosas a todos.